Então, boa noite, meu nome é Tânia. A gente, continuando aí o segundo vídeo, que eu falei que eu ia trazer para vocês uma revisãozinha aí de vetores, produto escalar, produto vetorial, que vocês vão utilizar bastante quando vocês entrarem em exercícios de placa. Só que a maioria não tem a mínima ideia do que seja produto escalar, produto vetorial, versor, vetor. Então, eu vou fazer aqui um resuminho para vocês. Eu já comecei com tudo escrito para ficar mais fácil, tentar diminuir o tempo do vídeo, porque o outro ficou gigante, tá? Então, a gente começa aí com vetor, tá? A gente tem que lembrar que vetor, ele tem sempre uma intensidade, uma direção e um sentido. Tá? Então, a intensidade é sempre o tamanho do vetor, o tamanho da setinha que representa o vetor, pode ser grande, pode ser pequena, tá? E a direção e o sentido dele pode ser para a direita, para a esquerda, ele pode estar inclinado, pode estar para cima, pode estar para baixo, tá? Então, um vetor, ele sempre tem uma indicação de intensidade, um valor de força, tá? Uma direção e um sentido. Então, um vetor R qualquer, que pode ter qualquer outra letra, podia ser A, podia ser B, podia ser C, não importa que letra é a força do alfabeto. Só que um vetor, quando é alguma coisa, algum tipo de informação que a gente esteja lidando, para a gente identificar que é um vetor, sempre tem uma setinha em cima, tá? Para eu fazer a soma dos vetores, eu utilizo a regrinha do paralelogramo, nada mais é aí do que eu posso utilizar Pitágoras também. Só que dessa vez a gente tem que lembrar que eu estou lidando com objetos em 3D. Então, os objetos planos, como uma folha de papel, só tinham um plano cartesiano de 2 dimensões, um plano X e um plano Y. O plano em 3D agora é o plano da saída da parede, né? Se você olhar para o cantinho de qualquer parede, você consegue visualizar certinho o ângulo de 90 graus que forma o canto da parede, né? Com o valor de X para os lados da parede, o valor de Y, que nada mais é do que a parede, o canto da parede mesmo propriamente dito, e o Z nada mais é do que a parte da gente da parede, do restante, do fora da parede, tá? Então, que a gente determina por X, Y e Z. Aí, sempre relembrem, os professores, tendem a ser sacanas com a gente e invertem essas posições, essas letrinhas, principalmente em exercício para nota em prova. Tomem cuidado com isso. Então, para eu poder descobrir o módulo desse vetor, podia ser o vetor A, B, C, não importa a letra, então para eu descobrir o módulo desse vetor, nada mais é do que Pitágoras, só que em 3D. Eu pego o valor que está em x ao quadrado, mais o valor que está em y ao quadrado, mais o valor que está em z ao quadrado. E aqui também tinha um rzinho ao quadrado que passou para o outro lado e virou uma raiz. Tá? Uma outra questão também é que eu não vou poder utilizar, porque senão vai ficar uma conta gigante, ninguém merece, todos esses vetores. Então, a gente normaliza esse vetor com um valor único, uma força única, tá? Que a gente chama de versor ou de vetor unitário, que é a normalização desse vetor. Na maioria dos livros, a gente usa a letra E, pelo fato de ser um vetor, tem sempre a setinha em cima. Então, eu pego o valor, o tamanho do meu vetor, dividido pelo módulo do meu vetor aí em todas as direções, tá? Eu posso, depende do que você tiver no enunciado, depende dos dados que você tiver. Você pode ter apenas um único valor, como você pode ter uma distância final e uma distância inicial para poder fazer esse cálculo também. Então, é sempre o valor pelo módulo do valor, lembrando que o módulo é feito com Pitágoras, tá? E esse valor desse versor, ele sempre tem que ser igual a 1. A gente divide um pelo outro, para ficar sempre mais fácil, tá? Então, aqui foi só que eu coloquei aqui em 3 dimensões, para poder determinar aí que o versor ele tem que ser unitário. Então, não importa para que lado que ele esteja indo, o valor dele sempre tem que ser igual a 1. E aí, a gente tem que lembrar que agora a gente não vai estar usando só as letrinhas X, Y e Z.
entram nas equações os sentidos também de I, J e K, que eu acho que vocês já viram também nos exercícios de laboratório, tem bastante dessas letrinhas, tá? Produto escalar. O produto escalar, ele é feito, né? Ele pode ser feito A vezes B. Isso daí você consegue encontrar em qualquer livro de geometria analítica, tá? Tem um livrinho bem legal na biblioteca, se eu não me engano, ele é alguém jogando tênis. Ele é bem legal, ele tem um jeitinho bem simples de explicar. Vocês podem procurar também em outros videoaulas do YouTube, que deve ter com toda certeza. Me Salva, né? O canal Me Salva deve ter, né? A parte aí de produto escalar ou produto interno. Então, o produto escalar, ele sempre é feito o A em todas as direções, então é sempre o sentido, né? Sempre a força A em todas as direções, então depende aí do valor que você tenha. Então, é um A em X vezes o B em X, mais o A em Y pelo B em Y, e o A em Z pelo B em Z. Como isso daqui é A em Y, A em X, A em Y, A em Z, BX, BY, BZ, eu posso fazer o módulo também. Então, posso fazer o módulo de A pelo módulo de B. Só que eu tenho que lembrar que eu sempre tenho uma angulação entre esses dois pontos, tá? Então, para eu poder descobrir essa angulação, é o cosseno do ângulo em questão, tá? Isso daqui são algumas das formas de fazer produto escalar, tá? Eu tô só mostrando para vocês produto escalar com as letrinhas. Se der tempo, eu faço alguma coisinha, qualquer coisa no próximo vídeo, com algum exercício, não só utilizando letras, mas também números, para ver se fica mais simples. Agora entra aí a questão que vai matar aí muita gente, tá? Então, novamente, procurem aí videoaulas, tentem refazer muitas e muitas e muitas vezes, que é a questão do produto vetorial. Eu tenho algumas formas de fazer produto vetorial. Uma delas é com a regra da mão direita, não é com a regra da mão esquerda, tá? A regra da mão direita, não adianta perguntar pro professor, a regra da mão direita pode fazer com a mão esquerda? Se fosse comigo, eu jogava você pela janela, tá? Então, é a regra da mão direita, já mostro ela. E também nós temos o teorema de Laplace, que eu prefiro, tá? Como é que você vai encontrar nos exercícios, como é que você vai encontrar nos livros? A nomenclatura do produto vetorial é sempre A, xzinho mesmo, tá? A xzinho com B, ou A, um circunflexo com B. Como nós estamos lidando com objetos em 3 dimensões, tá? A maioria, tá? Isso daí não é regra também, mas a maioria dos planos cartesianos pega o eixo do x e dá o nome dele de I, o eixo do y dá o nome dele de j, e o eixo do z dá o nome dele de k. E é isso que nós vamos realmente utilizar na regra da mão direita, tá? Então, eu vou começar pela regra da mão direita e depois a gente passa para o teorema de Laplace, tá? E aí, logicamente, na hora de fazer os cálculos, você escolhe o que você quer, o que você fica, né? O que fica melhor para você. Existem outras maneiras também de fazer produto vetorial? Tem, mas eu não as conheço, ou conheço, mas não gosto muito. E o que a gente mais usa são esses dois aqui mesmo. Depois, se você quiser pesquisar outros, não tem problema nenhum. Então, vamos sempre lidar assim. Regrinha da mão direita, então você vai usar a mão direita. Teu lado direito é sempre o I. A tua frente é sempre o J. E para cima é sempre o K. Isso, logicamente, eu estou falando em um ponto positivo, tá? Então, relembrando de novo, então, vou repetir. Teu lado direito é sempre o I. E o lado esquerdo. Então, se o teu lado direito é o I positivo, teu lado esquerdo vai ser o I negativo.
O J é sempre para frente, para sua frente, tá? Então, se o teu J para tua frente é positivo, se for pra, né, se ele estiver te mostrando o sentido contrário, para as tuas costas, ele é negativo. E o K para cima, ele vai ser positivo. Se for um K para baixo, ele vai ser negativo. Então, por exemplo, vamos sempre lembrar, produto vetorial dele por ele mesmo é sempre zero. Você não está saindo do lugar, você não está fazendo produto nenhum. Então, I com I dá zero, J com J dá zero, e K com K também dá zero. Agora, por exemplo, se eu for fazer I com J, como é que eu faço produto vetorial? Tua mão, a tua palma da tua mão, os teus dedos, como se fossem em forma de seta, tá? Eles sempre vão apontar para o primeiro vetor. A tua palma da tua mão vai sempre indicar o segundo vetor. E na hora que você faz um joinha, você fecha a tua mão, para onde está o teu dedão, ele vai te indicar o resultado final, né? O produto vetorial mesmo, o resultado do produto vetorial. Então, I com J. Relembrando, tua direita é o I, tua frente é o J, lá para cima é o K. Então, minha mão seta para o I, para a direita. Minha palma da minha mão para frente é o meu K, e na hora que eu fecho a mão de um joinha, meu por cima, né? Então, meu dedo tá para cima, ele é o K. Então, I, J, fechou, é o K. Então, esse resultado aqui me dá um K. Agora, se eu for fazer I, produto vetorial com K. Tem umas setinhas aqui, mas eu tô com preguiça de escrever. Vou até fazer um chapéuzinho, fica mais fácil. Então, novamente, a minha indicação aqui, meus dedos pro primeiro vetor, então, que é o I. Você vai precisar fazer um malabarismo daqueles. A palma da minha mão para o segundo vetor, então o meu K tá para cima. Então, olha só o que eu vou ter que fazer. O K. E para onde, então, na hora que eu faço joinha, para onde fica? Fica lá para trás. Tá? É que não dá para ver aí. Tá? Mas tenta fazer aí em casa. A minha setinha aqui dos meus dedos pro primeiro vetor, I, que é para direita. Minha palma pro K, que tá pra cima. Então, o que sobra aí pra mim é indo um joinha lá pra trás. Então, se pra frente é J, meu joinha lá pra trás é menos J. E assim vai indo, tá? Então, aí fica aí pra você fazer aí em casa o J produto vetorial com I, né? No J com J dá pra você fazer J com K, né? Dá pra fazer K com I, K com J, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, para nós, a regra, né, a ordem dos fatores altera sim o produto, tá? J com K não é a mesma coisa que K com J, o resultado não dá o mesmo, tá? E aí, o K com K, por quê? Porque se eu fizer K com J, já tá aqui. Se eu fizer J com K, já tá aqui. Se eu fizer K com I, já tá aqui. E I com K também já tá aqui. Então, ele fica aí, esses produtos vetoriais aí que dá pra você treinar. Uma outra regra, tá? Então, isso daqui eu fiz pela regra da mão direita. Qual que é a vantagem e a desvantagem da regra da mão direita? Se você estiver fazendo produtos vetoriais com, né, valores pequenos, não tem problema nenhum, vai ser uma maravilha, tá? Dá pra você fazer com a regra da mão direita numa boa. Agora, se você estiver fazendo produto vetorial com um valor muito grande, você vai acabar tendo um produto vetorial de 2 linhas, e para você poder somar e subtrair aquilo dali vai ser uma bagunça depois, tá? Então, aí, neste caso, eu aconselho usar o segundo teorema, que é o teorema de Laplace, tá? Então, esse é o que eu prefiro usar. Eu gosto mais dele até mesmo quando eu estiver fazendo coisas pequenas, tá? Produtos pequenos, porque aí você não erra o sinal final de jeito nenhum, tá? Não existe erro de sinal se você fizer a conta certa.
Então, o Teorema de Laplace você pode pegar em qualquer livro de segundo ano de matemática, lá do final de matrizes, tem Teorema de Laplace lá, que dá pra treinar bem, é bem gostoso também, dá pra procurar também no Me Salva, deve ter, né, no Tenho Prova Amanhã, deve ter também, tá? São alguns canais do YouTube que eu aconselho, porque eu sei que o pessoal ensina direitinho. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um produto vetorial de A com B. Eu vou fazer aqui o que a gente chama de forma genérica. A forma genérica é a forma utilizando as letras, tá? E não os números. E aí, dando tempo, nesse vídeo eu acho que não dá, porque senão ele vai ficar muito longo, né? Já está um vídeo longo demais. Aí, quem sabe no próximo vídeo eu faça alguns exemplos para vocês com produto escalar e produto vetorial, tá? Antes de passar para os exercícios propriamente ditos. Então, a gente tem que lembrar que estou utilizando informações em 3D. Então, eu vou ter aí um eixo Y, um eixo J e um eixo K. Então, eu vou ter um AX, um AJ e um A em K. Então, se eu estiver fazendo dois produtos vetorial com 5, vou ter um 2 em X, um 2 em J e um 2 em K. Tá? Então, depende aí das informações que você tenha para poder utilizar. E o B, eu vou ter aí um valor BX, um B em Y e um B em K. Qual que é a regrinha do Teorema de Laplace? Cobrir. E aí você cobre mesmo, pega uma caneta lá, pega até a tampa da caneta, e você vai cobrir, por exemplo, o I. Então, se eu vou cobrir o I, sobra pra mim A com J, A com K, B com J e B com K. Não é com K, é com X, Y e Z, né? Como é que eu começo com X e termino com K? Não, é a Y e a Z e BZ. Olha que maravilha. Tá? Então, cobrir aqui o I. Então, significa aqui que eu vou ter um I e eu vou copiar o que me sobra. Então, AY, AZ, BY e BZ. Então, o resultado disso daqui, que a gente obtém por um determinante de matriz, que eu acho que vocês já sabem que é determinante de matriz, né? Aquele é A vezes B menos A vezes B. Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que vocês lembram disso, tá? Então, a determinante desta matriz aqui, quadradinha, vai me dar o valor que vai ficar no eixo do I. Menos, bem, agora eu vou cobrir o do meio. Eu vou cobrir o J. Então, eu vou ter novamente uma matriz, só que dessa vez o resultado da determinante da matriz vai me dar um J. E aí eu copio os números os valores que sobram, que é um valor em AX, em AZ, BX e BZ. Mais, então é um menos e um mais. Aí eu vou cobrir a coluna do K, vai me sobrar então aí uma matriz quadrada, só que dessa vez o resultado vai me dar um K. E vou copiar o que sobra. AX, AY, BX e BY, tá? Então não se preocupe, depois eu faço um exercíciozinho mostrando pra vocês aí como é que funciona. Tá? Então, isso daqui é o jeito genérico de você montar o Teorema de Laplace. Tá? Às vezes você não vai ter vetores em todas as direções. Então, aí você vai ter que usar os valores que você tem aí nas direções que você tem. Tá? Óbvio.